Voilà, bonjour, nous sommes le 16 septembre 2021 pour ce cours de panorama de la littérature française. Et aujourd'hui, on va avoir un cours un peu différent, pas en français, mais en português. Então, como eu estava dizendo aqui nos bastidores, em vez de dar continuidade ao programa hoje, que seria a continuidade da unidade sobre romantismo, eu vou explicar algumas coisas da dissertação e responder a dúvidas, porque eu tenho sentido que tem havido uma certa insegurança sobre o trabalho, e aí queria usar um pouco esse espaço. Postei novamente o vídeo, aquele vídeo que eu tinha postado no início do semestre, sobre o passo a passo da dissertação. E a dissertação, ela é um trabalho, vamos dizer assim, ele se dá por etapas, obviamente, mas é um trabalho que tem um lado de concepção, né, de elaboração mental, teórica, criativa, e um outro lado que é prático. Então, acho que tem certas coisas, que principalmente o modelo não é conhecido, muito conhecido de todos vocês. Então, eu acho que tem algumas coisas vão ficando mais claras à medida que vocês vão fazendo o trabalho. Às vezes eu até fico me perguntando se eu não deveria, mas também não queria surpreender vocês, porque eu poderia esconder as partes seguintes e à medida que cada etapa é cumprida, eu vou adicionando a outra. Eu prefiro dar uma ideia do que vai ser o trabalho todo, mas isso acaba gerando medo, insegurança e a sensação de que vocês não vão conseguir. Mas não é verdade. Eu insisto no modelo porque eu acho que os resultados são muito bons, apesar de parecer um trabalho difícil. A Érica, então, iniciando aqui um pouco a resposta às perguntas, a Érica disse aqui que uma das inseguranças dela é escrever em francês. Sim, Érica, mas assim, eu sei que existe essa insegurança. Agora, a melhor maneira é enfrentando, né? Porque se a gente fica inseguro o tempo todo, a gente acaba também não cruzando essa fronteira, né? de ganhar autonomia e também de enfrentar as dificuldades. E aí, por exemplo, tem muita coisa, Érica, na escrita, que assim, se a gente... Tem muita coisa que a gente procura respostas quando a gente se depara com a dificuldade, né? Porque às vezes assim, a gente está, sei lá, talvez pensando na língua, em alguma estrutura, mas se você não precisa usar, isso se vai, né? Você não procura uma solução para aquela expressão que você quer dar. Então, quando você tem que escrever a respeito, e tem uma diferença aqui. Quando a gente pensa na linguagem mais comunicativa, a gente tem que se decidir muito rápido, né, sobre aquilo que se vai falar. E às vezes a gente solta uma coisa também, assim, na incerteza daquilo que você quer dizer, você solta qualquer coisa para tentar se expressar de alguma forma. A comunicação oral se dá muito dessa forma, e a gente não tem que se preocupar tanto com a correção, né? Se a gente se faz entender, isso é o mais importante. Por outro lado, quando a gente está escrevendo um texto, o texto nos dá essa possibilidade de parar, refletir, procurar, né? Então, por exemplo, isso não é só vocês, não. Eu, quando estou escrevendo um artigo, ou às vezes mesmo aqui, vocês podem ver nas atividades agora no Teams, então eu preciso escrever as instruções com mais clareza para vocês. E muitas vezes surgem dúvidas, por exemplo, dúvidas de regência de verbo, né? O francês, por exemplo, a gente tem uma dificuldade para nós, né, que somos brasileiros, estudantes de francês,
a gente tem, muitas vezes, verbos que são parecidos com regências diferentes do português, né? Então, por exemplo, um que sempre eu prefiro procurar, tirar a dúvida, depois acaba que muitas vezes eu esqueço, volta a dúvida, por exemplo, o verbo participer. A gente tem o participar, em português, né? Participar de um evento, e em francês a gente tem participer de e participer a. Quando você muda a preposição, você muda o sentido. Então, o que seria o nosso participar de um evento, no francês seria participer a. E o participer de, ele tem um outro sentido, que, se não me engano, é um sentido um pouco diferente para a gente. Eu não sei se é tomar partido ou algo assim. Ele tem um outro sentido. Tanto que muitas vezes na minha cabeça, assim, eu explico algumas coisas dessas. Francês quase como phrasal verbs do inglês, que são aqueles verbos que vêm com uma preposição e que muitas vezes tem um sentido completamente diferente do verbo sozinho, né? Então, esse trabalho da escrita é interessante no que ele traz de aprendizado também. E outra coisa, talvez para te tranquilizar um pouco, isso eu queria falar aqui hoje. Eu não sei se vocês... eu sei que quando eu apresento o programa são muitas informações, né? Mas os critérios de correção estão lá no programa. E eu vou mostrar um pouco hoje nesse modelo que eu pedi autorização a uma aluna para compartilhar com vocês. São vários critérios de correção e a correção linguística é um dos critérios. Né? Em 25 pontos, se não me engano, vale, não sei se são 6 pontos, algo assim. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha um envolvimento com o trabalho, em termos de ideia, de forma de análise, mas tem muita dificuldade linguística com o francês. Pode ter uma nota excelente do desenvolvimento do trabalho, mas vai ter uma nota baixa no quesito linguístico. Então, isso acontece. Né? Então, ou então a pessoa tem um francês muito bom, escreve muito bem em francês, mas não se dedicou a essas etapas do trabalho, o trabalho está confuso, pode ter uma nota baixa do desenvolvimento do trabalho, mas vai ter uma nota alta em adequação linguística, por exemplo. Tá? Então, é um pouco por aí. Acho que talvez com o modelo fique um pouco mais claro. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer antes de eu entrar um pouco nisso, nessas discussões? Se não, não. Para mim tá tudo certo. Certo. Então, eu tinha uma outra coisa para dizer antes de entrar aqui no modelo. Talvez a pergunta da Hannah, que ela colocou aqui no chat geral, aqui no canal geral, se eu poderia falar um pouco mais sobre a instrução. Então, exatamente, lembrei aqui. A Hannah perguntou sobre uma pequena instrução sobre o que é preciso, né, para essa primeira parte do trabalho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui do Teams. E eu vou entrar na atividade. Porque essa primeira atividade, Hannah, ela é extremamente simples. E pode parecer bobo, mas não é, porque é a primeira etapa. Né? A partir dessa primeira etapa é que vocês chegam ao trabalho concluído depois. Então, aparentemente, ela pode parecer... não no material de aula, é no...
nas atividades. Não tem fim aqui para carregar. O sujeito da dissertação. Eu vou colocar aqui a visão que vocês têm, né, da atividade. Deixa eu só ver. Falo sim, Cíntia, sobre essa apresentação final que você está perguntando, seria a apresentação em vídeo ou áudio, é isso? Depois você me responde aqui no chat. Ah, tá. Eu comento, então, ao final. Então, vocês têm aqui a projeção, né, de como que vocês veem essa primeira atividade. Sujet de la dissertation et bibliographie. Aí são dois pontos possíveis, porque eu vou avaliar isso também. Teve semestre que essas primeiras etapas eu considerei como simplesmente como participação, mas depois eu senti que sendo só participação não há engajamento. Então eu preciso ser o pai punidor, que coloca esses limites, porque é a partir do risco de perder ponto que eu acho que tem um pouco mais de engajamento. É extremamente tradicional como maneira de avaliação e coisas, mas me parece que é o que funciona. As teorias, às vezes, de didática, de aprendizagem, as mais contemporâneas, às vezes são um pouco contrárias a esse tipo de postura, mas às vezes é esse tipo de postura que funciona. E aí, então, vocês têm aqui. Então, tem as primeiras instruções aqui, porque, na verdade, como primeira atividade, eu acabei não colocando aqui. E os critérios de avaliação, para essas primeiras etapas, eu coloquei excelente, bom, regular e ruim. Né? E aí cada nota, pensa nisso como dividido por 4. Né? Então são 2 pontos excelente, 1,5 bom, 1 ponto regular, meio ponto ruim, quem não fez é 0. Né? Então, os gatos também estão sentindo falta e acho que está sentado com isso ali. Vocês clicam aqui nesse documento Word e vocês vão ver como que a atividade está. Eu não sei se eu consigo dar zoom aqui no Teams. Eu acho que não, né? Não consigo. Não consigo. Mas aí eu mostro aqui para vocês. Então tem aqui, né, o dissertação de literatura française, panorama. Aí eu falei que ia corrigir isso. Depois eu corrijo aqui, 2021, /1. Então, primeiro ponto aqui, œuvre choisie. Então vocês vão colocar aqui a obra que vocês escolheram. Eu peço isso aqui, só para deixar claro mesmo, para que eu saiba do que vocês estão falando. Né, para eu não ter que ficar indo naquele quadro que eu pedi para que vocês colocassem o nome lá, então coloca aqui também para eu saber de que obra vocês estão falando. Em seguida, liste de plateformes de recherche. São aquelas plataformas de pesquisa que eu comentei com vocês, que vocês vão encontrar livros, artigos acadêmicos, capítulos de livros, dissertações, teses, que vão ajudar vocês nesse trabalho. Então, liste de plateformes de recherche. Avant de proposer votre sujet d'analyse, então, antes de propor o tema de análise, é porque para esse trabalho eu uso o vocabulário que se usa em francês. Então, talvez, eu não sei se, por exemplo,
dissertação, a gente tem a dissertação em português que a gente usa em português como dissertação de mestrado. No francês, a dissertação é um modelo de texto que se faz na escola, no PAC, na universidade também, que é um trabalho acadêmico, ele não tem a dimensão de uma dissertação de mestrado, nossa, de 100 páginas, 100 e poucas páginas, mas é um trabalho que tem ele é construído a partir de um tema, uma problemática, né? Você pega esse tema, dele você extrai um problema a ser respondido e você responde aquilo na forma de um texto. Então, por exemplo, a gente poderia ter em francês uma dissertação de uma página, em que você analisa um tema a partir de uma perspectiva problematizando o tema, né? Para dar um exemplo para vocês, é simplesmente um exemplo de como que a gente problematiza uma questão. Para entrar em polêmica, impeachment do presidente hoje, né? Há condições? Aí a gente se pergunta, peraí, mas nós já estamos hoje, 16 de setembro, tem mais um ano e pouco de governo, aí até abrir o processo, já está no fim do ano, início do ano que vem, de que adianta? Por outro lado, a gente pensa, não, a regra diz se tem crime de responsabilidade, pode-se abrir um processo de impeachment independente do tempo do mandato. Não é porque falta pouco tempo para terminar o mandato que não se vai abrir um processo. E aí você tem, por exemplo, aí quando começa a problematizar, você tem a visão política. A visão política pode pensar assim, não vamos fazer isso agora porque ele já está fraco, ele não vai ter chance na próxima eleição. Por outro lado, ainda no âmbito político, tem outros que falam, se mantiver o presidente até as eleições, não tem terceira via. Então, o melhor seria afastá-lo agora para ter uma terceira via. Do plano jurídico, há um crime ou crime de responsabilidade? Qual o tempo? Não importa o tempo, tem que abrir o processo. Então, isso aqui seria só um exemplo para mostrar para vocês de como que se problematiza um tema, né? Esse problematizar o tema é quase que decompor o tema para melhor analisar, certo? E é isso que a gente faz com a obra. E aí, quando a gente decompõe a obra, não necessariamente a gente vai analisar todos os aspectos da obra. Por isso que eu peço para vocês esse tema de análise, porque a partir do momento que vocês determinam o sujeito, que é o tema da análise, vocês afastam uma série de outros temas que não vão ser analisados. Porque vocês têm um interesse e vocês têm um espaço para desenvolver esse interesse. Então, tudo é construído na base da escolha e vamos colocar assim, da rejeição. Né? A partir do momento que vocês escolhem um tema, vocês rejeitam diversos outros, para se concentrar em um só. Isso. Então, primeira coisa, a atividade que está aqui, essa primeira etapa, que é o sujeito. Então, eu peço para vocês, antes de proporem um tema de análise, um sujeito de análise, eu peço para que vocês façam uma pesquisa bibliográfica nessas plataformas aqui, para que vocês façam um levantamento daquilo que já foi estudado sobre a obra e sobre o tema que vocês têm interesse. Porque a ideia aqui é um pouco, como eu disse, né, esse trabalho tem um pouco o objetivo de introdução à pesquisa acadêmica. Então, quando eu peço para vocês fazerem um levantamento bibliográfico, tem dois objetivos meus por trás. Um é que vocês descubram por alto o que é estudado sobre aquele autor e sobre aquela obra. E isso é o que eu chamo de
ou não eu, né, mas a gente chama de fortuna crítica de um escritor, que é tudo aquilo que foi estudado sobre ele. E dentro disso tem uma coisa que eu acho importante, que é o debate do campo. O campo, no nosso caso, o campo literário, que é a nossa área de estudo. Porque é importante saber sobre os temas que foram analisados sobre aquele autor e aquela obra. Por outro lado, como às vezes uma mesma obra pode despertar diversos interesses diferentes entre si, aí eu peço para vocês fazerem a pesquisa de modo mais focado. Então, a partir de palavras-chave, vocês vão reduzir, pensando num escritor que tem uma fortuna crítica muito extensa, tem uma série de trabalhos que não vão ser do interesse, porque vocês têm um tema de preferência. Então, a partir da pesquisa por palavras-chave, vocês conseguem centralizar ou direcionar a pesquisa de vocês para vocês lerem só aquilo que é do interesse, porque também não tem como, entre outras disciplinas e a minha, mesmo que vocês fizessem só a minha disciplina, não tem como ler tudo. Então, vocês precisam direcionar o interesse e ir eliminando aquilo que não está dentro do que vocês querem. E aí, essa pesquisa bibliográfica ela vai ser importante. Vamos supor, alguém que leu a obra e já tem um tema de interesse. Então, essa pesquisa bibliográfica já direciona para o interesse de vocês. Uma pessoa que leu a obra, mas não sabe o que analisar, na hora que faz a pesquisa bibliográfica sobre a obra, o autor vai perceber temas recorrentes, vamos dizer assim, sobre a análise daquela obra. E aí, a partir disso, pode falar, isso aqui pode ser interessante. Então, para quem tem já um tema pré-definido, ajuda a direcionar. Para quem não tem, ajuda a descobrir um tema. A ideia é um pouco essa. E ainda dentro dessa pesquisa bibliográfica, e talvez aqui eu responda mais uma vez a Érica, esse trabalho não é construído por vocês sozinhos. Né? Vocês constroem o trabalho com base no diálogo com a obra e com essa fortuna crítica. Então, vocês vão escrever o trabalho, vão fazer a análise de vocês, mas com base em outros trabalhos. Entendem? Então, vocês, de alguma forma, vão estar dialogando com outras análises para construir a análise de vocês. E a análise de vocês, ela não precisa ser original. Eu não espero de vocês uma análise que ninguém nunca tenha feito. O que eu espero de vocês é que vocês saibam discutir um tema de análise, por mais que seja baseado na análise de outros estudiosos, outros críticos, outras pessoas. Certo? Tá ok? Alguma dúvida? E aí eu vou postar aqui depois para vocês, eu não sei se eu já postei e se isso se perdeu, mas eu vou postar de novo. É um documento da Biblioteca Central da UNB que indica ali o básico das normas da BNT, porque vocês vão precisar seguir as normas da BNT para esse trabalho. Ok? Então, Hanna, para essa primeira etapa, o trabalho é simplesmente esse. Então, quando vocês forem me responder sobre o tema às vezes é uma linha, ou às vezes nem uma linha. A personagem feminina na obra tal. Esse é um tema. O narrador na obra tal. Ou a percepção do tempo na obra tal. É algo assim, certo? E aí, então, aqui eu indico as plataformas, porque são plataformas seguras e nas quais vocês vão encontrar trabalhos
acadêmicos com alguma segurança de conteúdo, vamos dizer assim. E aí eu volto a reforçar aqui. É esse tipo de bibliografia que vocês precisam usar. Livros, capítulos de livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações, monografias. Tá? Não se deve usar blogs, sites, etc. Porque a gente não tem controle da autoria. Porque esses trabalhos acadêmicos, todos têm uma autoria. E aí, por isso que a ABNT é importante, porque aí vocês vão fazer as citações de acordo com as normas e indicam de onde vocês tiraram essa informação, aquela informação, e a gente tem também um pouco de, vamos dizer assim, de segurança intelectual, né, de que, por exemplo, uma monografia passou por uma banca, né, teve um orientador e uma banca que julgou aquele trabalho. Dissertação e tese é a mesma coisa. Um artigo publicado numa revista passa por, normalmente, 2 pareceristas, que a gente chama de duplo cego, né? São 2 pareceristas que avaliam o trabalho sem saber quem escreveu. Então, a gente vê a qualidade do trabalho sem se preocupar ou sem levar em conta quem é a pessoa que escreveu, né? A gente vê o conteúdo do texto, tá bom, não tá, e normalmente são pessoas especialistas naquela área que fazem essa avaliação e autorizam ou não a publicação do artigo. Então, são materiais, gosto dessas analogias. E, da mesma forma que durante a pandemia se discutiu a qualidade das vacinas, né, sei lá, a terceira etapa da avaliação das vacinas, aí publica o artigo é avaliado, outros cientistas vão verificar os dados para ver se batem, se fazem sentido e tal. Na nossa área é a mesma coisa. A mesma coisa, mas é diferente. Né? A gente não lida com a mesma... o caráter científico é diferente, mas ele tem a ver com interpretação e comprovação e persuasão na construção do texto. Né? Um pouco por aí. Mais alguma dúvida? Senão eu vou passar para o modelo que eu falei para vocês. Depois que eu compartilhei o modelo, que eu vi que eu tinha deixado escapar um nome, ali eu corrigi ali, para quem não olhou na hora. Agora não tem mais o nome. E deixa eu ver aqui. Aqui eu consigo dar azul. Aqui eu consigo dar bastante zoom. Isso. Aqui, a pessoa que fez o trabalho usou o cabeçalho aqui para colocar uma epígrafe. Isso não precisa. Tá? Foi uma escolha da pessoa, isso aqui não acrescenta nem reduz. Né? É como uma epígrafe de um trabalho. Né? Então tem aqui, né, dissertação de littérature française, roman, isso aqui foi da outra disciplina. Eu cuidei também para que não fosse sobre uma obra que vocês estão fazendo. E a minha preocupação um pouco aqui, eu evitava trazer modelos para que vocês não fiquem presos e presas a modelos. Porque, como eu disse, em termos formais, eu tenho as minhas exigências. Mas em termos de proposta de análise, eu deixo isso extremamente livre e aberto.
e talvez essa abertura é que gere insegurança e ansiedade, né? É a famosa ansiedade ou crise que tem os escritores diante da página em branco, né? Mas aí vamos trabalhar aqui em cima desse modelo, mas pensando nisso, em deixar as coisas mais claras, mas sabendo que vocês têm uma grande possibilidade de proposição, né, do que vocês querem fazer. Então, talvez eu ponte aqui. Deixa eu ver. Isso. Que talvez eu consiga um zoom um pouco melhor. Acho que agora deu. Isso. Então, a gente tem aqui, apaguei o nome da pessoa, o título da dissertação. L'autobiographie selon Leclésio. Aí a obra escolhida, L'Africain, de Jean-Marie Gustave Leclésio. A pessoa colocou um pouco mais de referência, não necessariamente para o trabalho que precisava, né? Editora, local de publicação e data. Nesse caso aqui do título da obra, pode ser só o título, autor e título. E aí o que interessa aqui hoje é o sujeito. Então, deixa eu trazer aqui sublinhar aqui para facilitar um pouco as coisas. Então, a gente tem o sujeito que a pessoa colocou. Então, como eu disse para vocês agora há pouco, essa primeira etapa parece boba, porque é isso. Valendo 2 pontos, seria simplesmente isso aqui. Então, a pessoa, pensando que o título vai ser uma das últimas coisas que vocês vão colocar. Vocês não precisam se preocupar agora com o título. Então, na primeira atividade, vocês vão colocar a obra e o autor, Leclésio, e o tema de análise de vocês. No caso aqui, essa obra é um pequeno romance do Leclésio, em que ele conta momentos da infância, vividos na África, a relação com o pai, com a mãe. Então, é um texto autobiográfico que retoma memórias de infância. A gente consegue perceber essa diferença temporal entre o tempo da infância, né, o que é memória, com o momento da narração do narrador. Então, a pessoa escolheu como tema a memória e a fotografia como gênero textual. Porque o autor, nesse romance autobiográfico, coloca algumas fotos de arquivo pessoal. Então, ela tentou analisar a ideia da memória junto com as fotografias, que é um elemento que o texto traz, né? Então, isso é um outro elemento interessante, porque o passo para se escolher ou para se definir o tema de análise é ter lido a obra antes, né? Porque a obra é que vai propor esse tipo de questão, de despertar algum interesse, né? A leitura da obra e, vamos dizer assim, tem um caráter subjetivo aqui, que o que a obra despertou de interesse em vocês, né? Porque eu poderia, por exemplo, definir qual seria o tema da análise, né? No caso, por exemplo, eu discuti com um grupo na terça-feira do Rinoceros, do Ionesco, eu poderia pedir, faça uma análise da obra pensando em uma alegoria contra o nazismo. Eu estaria direcionando, é um interesse meu e direcionaria a análise. Aqui eu estou deixando esse interesse, deixando que o interesse pessoal de vocês aflore, né? E vocês mesmos definem aquilo que vocês querem analisar.
E aí, é a partir desse tema, do sujet, que vocês vão construir as outras partes. Então, no caso, a problemática é transformar, eu sempre falo isso, né? O tema, o sujet, ele acaba sendo mais amplo. Né? Então, pensar aqui, memória e fotografia como gênero textual na obra L'Africain de Leclésio. Só que a problemática, que vai ser a etapa seguinte, ela já vai ser... a ideia é transformar o tema em uma pergunta. Porque quando a gente transforma o tema numa pergunta, a gente pensa no texto como uma resposta a essa pergunta. Isso aqui já vamos dizer assim, uma metodologia, que é a construção de um caminho para responder a questão, ou para construir a análise. Né? A questão, até algumas pessoas comentaram comigo, acho que na terça-feira, porque com esse trabalho aqui, eu estou falando isso não só... tudo bem, Joana, e de toda forma vai ficar gravado também. Até pensando na minha experiência como estudante, quando era estudante de graduação, muitas vezes por exemplo, pensando em trabalhos que eu fiz, às vezes eu começava escrevendo uma coisa sem saber muito bem aonde eu queria chegar com aquela análise. E às vezes no meio você muda de ideia, fica um pouco perdido, não sabe muito bem aonde está chegando, e às vezes o texto fica sem propósito. Então, o que eu estou propondo para vocês aqui é que vocês, vamos dizer assim, concebam o trabalho que vocês querem fazer antes de escrevê-lo. Né? É aquela coisa da redação do Enem mesmo. Né? Você faz um rascunho, pensa na estrutura do texto, o que você vai colocar ali, quais são os argumentos que vão vir na primeira parte, os argumentos que vão vir na segunda, e de que forma vocês vão concluir o texto. É uma maneira de vocês pensarem nisso antes de começarem a escrever, para depois o texto escrito não ficar sem propósito. Não é aquele texto que começa falando de uma coisa, volta, fala de outra, aí depois percebe que tem que retomar, que as coisas não estão costuradas no texto. Então, a ideia é construir essa coerência do texto antes de começar a escrever o texto. Certo? E aí, então, a problemática ela tem uma dupla função, como eu tinha dito. A primeira é transformar o tema em uma pergunta, cuja resposta vai ser o trabalho todo. E a outra é que, nessa transformação do tema em uma pergunta, o objetivo é que vocês foquem um pouco mais o tema, porque o tema ele pode ser um pouco amplo. Agora, a problemática vai ajudar ainda mais a fechar esse tema. Então, olhando desse trabalho, né? O tema, a memória e a fotografia como gênero textual, é bastante amplo. E tem, vamos supor assim, vamos supor que eu desse o tema memória e fotografia como gênero textual nesse romance do Leclésio. Vocês tendo lido a mesma obra, vocês podem ter perspectivas diferentes ou focarem em lugares diferentes da obra e desenvolverem um trabalho diferente, mesmo que o tema tenha sido o mesmo. E aí, quando vocês fazem a problemática, vocês acabam direcionando um pouco mais e restringindo um pouco mais. Isso ajuda vocês a não falarem de coisas que não vão ser necessárias. Certo? Então, aí aqui, o exemplo. Ela transforma, né? Comment la présence de photographie dans le récit autobiographique contribue à l'élargissement des genres textuels. Então, ela já está fazendo uma coisa muito mais precisa. Né? E é engraçado aqui que na passagem do sujet para problématique, ela deixou de lado a questão da memória. Né? Como que a presença das fotografias nesse
romance autobiográfico, nessa narrativa autobiográfica, contribui para a extensão, o alargamento dos gêneros textuais. Aí ela já está focando, vocês percebem que ela passa a focar mais a presença das fotografias do que o discurso da memória. Porque se vocês forem pensar, falar da fotografia e falar da memória poderia ser muito para 5 páginas. Então, e aí a questão aqui é que quando vocês me entregarem na semana que vem o sujeito, eu vou responder para vocês com esse tipo de indagação. O tema está interessante, mas pense que ainda está amplo. Na problemática, vocês precisam fechar um pouco mais o tema. Certo? Ok? D'accord. Está um pouco mais claro? Oui, professeur. Ok. E aí, aproveitando o exemplo, eu não vou depois entrar no texto em si, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de destacar. E aí, então, a primeira etapa vai ser o sujeito, na semana que vem, eu respondo com meus comentários, e aí vocês têm ainda uma semana para me entregarem a problemática, que seria isso, né? A primeira, mais básico, transformar o tema numa pergunta, mas, ao mesmo tempo, pensando em de que forma se pode transformar o tema na pergunta, restringindo um pouco mais o tema, né? Focando um pouco mais ou especificando um pouco mais aquilo que vocês querem analisar. E aqui tem uma dificuldade que muitas vezes a gente tem dificuldade em abandonar alguns aspectos da análise, que a gente tem uma pretensão a dar conta de muita coisa nessa análise. Não, vou falar disso, daquilo, vai ficar muito interessante e tal, mas o problema o Marcos, que tem uma experiência em pós-graduação, não vai me deixar mentir aqui. Quando a gente está pensando em projeto, a gente tem muitas ideias e fala, nossa, eu vou fazer isso, fazer aquilo e tal, e vou ler muita coisa e vai ficar muito interessante. Aí, na hora que você senta para escrever, você começa a perceber que é mais difícil, que se você quiser falar de muita coisa, vai ficar superficial, ou às vezes você não tem tempo para fazer tudo aquilo. Então, essa ideia de restringir cada vez mais, ela ajuda no aprofundamento da análise e também evita a dispersão, né, em diversos temas, e o que levaria a uma superficialidade, e a outra que é o tempo e o espaço que vocês têm. Eu digo o tempo para fazer o trabalho e o espaço de 5 páginas. Se vocês forem falar de milhões de coisas, não cabem em 5 páginas, né? Então, a ideia é um pouco essa, de tema a partir do interesse de vocês, aí tentou perder uns décimos a mais, porque tentou desenvolver ideias demais. Isso. E é uma coisa um pouco angustiante, na verdade, né? A gente, eu estou falando isso, eu estou colocando a gente porque eu me incluo nessa, assim, a gente quer colocar mais coisas, né? E é diferente um pouco quando, por exemplo, discussões que a gente tem em aula, ou discussões, por exemplo, que vocês tiveram com os colegas na terça-feira, os grupos maiores aqui, eu vi que isso aconteceu bem, no caso, por exemplo, do Hiroshima Mon Amour, e o Rhinoceros também, né, que eram os grupos mais com mais estudantes. Quando a gente deixa essa conversa livre, a gente um brainstorming, né? Vão lançando ideias e tal. Agora, se a gente precisa desenvolver, aí a gente percebe a dificuldade, né? A gente percebe que não é tão simples, a colocar em prática não é tão simples assim. Colocar em prática em um texto claro, objetivo, e aqui tem um complicador a mais, que é
colocar em prática em francês, né? Que era a pergunta, se não me engano, da Érica, né? Então, aí, Érica, uma outra questão que é importante também na questão da escrita é que eu não espero de vocês um texto, vamos dizer assim, com estruturas complicadas, não é isso. Escrevam um texto da maneira que vocês dão conta. Obviamente, cuidando da correção gramatical, da coerência do texto, da coesão das ideias e tudo mais. Mas, por exemplo, se vocês estão, sei lá, no 5º período, ainda tem uma certa dificuldade com a escrita em francês, faça frases mais simples. Eu não vou aqui, a minha avaliação gramatical, ela não vai se dar dessa forma. Não tem que ser um texto difícil, elaborado, erudito. Não, eu quero um texto claro e que saiba colocar no papel as ideias. Então, muitas vezes eu sinto em alguns estudantes que eles tentam reproduzir na língua estrangeira que eles estão aprendendo as estruturas que eles usariam no português. É claro que quando a gente faz isso, a gente também aprende muito. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, ok, vocês podem arriscar, elaborar o texto, trazer estruturas. Quando eu falo estruturas aqui, por exemplo, uma frase mais longa que vai exigir uma subordinada, um pronome relativo, algo assim. Mas se tiver difícil, aposta naquilo que vocês sabem que vai dar certo, que são frases simples, né? Mais uma analogia. Eu sou um fã de UFC, né? Acompanho bastante, tenho acompanhado bastante. Futebol, nem sei o que anda acontecendo com o meu Cruzeiro. O UFC eu tenho acompanhado um pouco mais. E tem agora um campeão que tem um cinturão, que é o Kamaru Usman, acho que ele é camaronês, se não me engano, e ele é um tipo de lutador assim que as lutas dele não têm graça, muitas vezes ele vai naquilo que ele sabe que vai dar certo, normalmente dá certo, e são lutas muito parecidas. Ele não é aquele cara que ousa, que vai dar um espetáculo, mas está aí, está para bater o recorde de maior número de vitórias em série. É aquilo assim, ou então pensem no MasterChef, né? Também uma outra analogia. Às vezes a prova é muito difícil, em vez de você ousar e fazer um prato que você nunca fez na vida, vai naquele que você sabe que vai dar certo, ali é uma prova, né? Então, pensem um pouco nisso, assim, eu estou falando aqui da escrita. Se a estrutura das frases é mais simples, isso não é negativo para o trabalho, né? Eu, por exemplo, faço aula de inglês e trabalho muito escrita. Na minha aula, que não vale ponto, quando eu escrevo um texto para meu professor, eu tento incluir coisas que eu não tenho certeza, justamente para que ela corrija, para que eu possa aprender. No caso aqui, como vai ser avaliado, eu acho legal também ter um pouco de ousadia, né? Mas se vocês tiverem dificuldade e muita insegurança, apostem em frases simples, que vai dar certo, ok? E aí, então, isso aqui. Depois entra no plan. O plan, vou aproveitar o que a gente está aqui trabalhando hoje sobre esse modelo, para deixar claro que o plan não é o plano no sentido de objetivo, o que você quer fazer. O plan é a estrutura do texto. Quais são as partes que vão compor o texto? E aí, vocês percebem que, como eu disse aqui, da mesma forma que vocês aprendem a fazer redação para o Enem, é mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Então, repetindo, né? O tema, transforma o tema numa problemática, que é uma pergunta que vai ser respondida com o trabalho todo. Aí eu dei um exemplo para vocês aqui do que seria problematizar um tema, né? E dei o exemplo do impeachment.
hoje. Ou sei lá, né, aproveitando uma coisa mais simples, falei de MasterChef, coentro, usar ou não usar. Né? Então, aí você começa a problematizar. Ou então, eu tenho um outro exemplo, que eu gosto mais aqui, quer dizer, que eu não gosto, né? Orégano. Usar ou não usar. E aí eu vou problematizar a questão do usar ou não usar o orégano. Eu não gosto muito de usar orégano porque eu acho que dá gosto de pizza a tudo, né? E principalmente se envolve tomate. Então vocês estão vendo que aqui eu estou num tema, cozinha. Um ingrediente, orégano. Usar ou não usar? Não tem gente falar, sim, é bom temperar, dá um cheiro, um gosto, algo assim. Mas, então eu estou introduzindo um mas, já para apresentar uma outra perspectiva. Sim, orégano, e aí, por exemplo, aqui em casa, a Ana, minha namorada, ela acha que eu não gosto de orégano, porque eu falo isso. Eu falo, não é que eu não goste, só que eu acho que não se aplica a tudo. Não é todo prato que eu vou fazer que eu vou colocar orégano. E eu acho que dá gosto de pizza. A Cíntia também acha. Né? Então, quando usar o orégano? Né? Em que receitas, em que pratos? Então, a gente já problematizou. Então, o problema não é que eu não goste. Eu gosto em alguns pratos. Isso, então, seria um exemplo da gente começar a problematizar uma coisa. Né? E aí, o que acontece quando a gente, às vezes, assume muito essa postura na vida, a gente começa a problematizar tudo. Né? Então, já deu para ver que o orégano é motivo de briga em casa. E aí, então, usando ainda o exemplo do orégano, o plot, que seria a estrutura do texto, de que forma que vocês dividem o texto para melhor responder a pergunta que vocês fizeram. Aí, o exemplo do orégano. Transformei numa problemática, né? Usar ou não usar. Então, a primeira parte o que é o orégano? O orégano é uma erva tal, aromática, não sei o quê. Quando usar? Na pizza, num salgado de rodoviária, sei lá, algo assim. Quando não usar? Sei lá, macarrão à bolonhesa, porque o gosto não vai ser isso, então eu prefiro o manjericão, e tal, e tal. Então, aí a gente já tem um texto, a estrutura do texto organizada. Introdução, o que é o orégano? Primeira parte, quando usá-lo. Segunda parte, quando não usá-lo. Terceira parte, poderia ser a conclusão. Né? Do tipo, não tem orégano em casa para que ninguém use. Né? Essa seria a conclusão, por exemplo. Para não correr risco de colocar no lugar errado, não tenha no armário. Algo assim. Então, a gente já teria a estrutura do texto e aí o trabalho final vai ser justamente preencher essas partes. Ficou mais claro agora, com a analogia do orégano? Eu vou entender que sim. Tá certo. E aí, então, aqui no caso, né, a pessoa colocou no plano introdução, e aí, se vocês assistirem de novo esse videozinho que eu fiz sobre as partes da dissertação, a introdução, ela como eu sempre digo, assim, muito careta e objetiva. A introdução é dizer, neste trabalho, ou este trabalho vai analisar. A introdução dela poderia ser aqui. Né? Este trabalho tem como objetivo analisar a obra L'Africain de Leclésio sob a perspectiva da memória e da fotografia como gênero textual. Como problemática, temos de que forma, ou vamos procurar responder de que forma que a presença das fotografias numa narrativa autobiográfica contribui para o alargamento dos gêneros textuais. Na primeira parte, falaremos da memória como ponto de partida. Na segunda parte, as fotos, primeiramente impessoais, para demonstrar um ponto de vista.
Na terceira parte, vamos discutir a criação de uma nova estética para a escritura para a escrita de uma narrativa autobiográfica. E, por fim, teceremos as considerações finais que vão na direção tal. Pronto. Ok? Então, a introdução ela é quase que um resumo do que vocês vão fazer. Então, estão vendo que quando eu peço... alguém comentou, acho que na terça-feira comigo, da preocupação em 5 páginas. Vocês estão vendo que só isso essa introdução é quase que chover no molhado, né? Vocês vão dizer o óbvio, mas pensando no leitor, né? Então, vocês vão ver que só colocar isso aqui em palavras já vai meia página, 3/4 de página. Entendeu? Bem por aí. Então, aí é isso. E aí, só mostrando aqui rapidamente, no caso essa pessoa aqui, ela acabou fazendo um pouco mais... Ela começou com um lado um pouco mais pessoal e depois entrou num texto um pouco mais acadêmico. Isso aqui não me incomoda, eu não tiro ponto por isso. Eu até acho interessante. Pessoas que dão, por exemplo, escrevem um texto na primeira pessoa. É uma escolha legítima, válida, eu uso isso também, acho muito interessante. Quem quiser pode, quem preferir fazer um texto, por exemplo, usando nous em vez de je, é possível também, ou até um texto mais impessoal mesmo. Le texte dit que, né, l'auteur dit que, coisas assim, fiquem livres para isso. E aí vocês veem aqui, ela vai dizer, né, porque ela começou aqui dando essa visão um pouco mais pessoal, né? J'ai choisi cette phrase de l'Ecclésio qui est présente dans le premier paragraphe. Aí depois ela já entra mais um texto um pouco mais acadêmico mesmo. Le but de cette dissertation est de démontrer que l'œuvre du lauréat du prix Nobel en littérature 2008 a créé aqui, na verdade, tinha um errinho que eu não corrigi. A créer un genre textuel différent de ces autres nuances de l'autobiographie en reliant ses souvenirs, etc. Só para mostrar para vocês um pouco como que a pessoa aqui organizou. E aí, o texto tem que ser esse texto acadêmico, né? Então, vocês vão ver que, por exemplo, aqui, o uso de citação, que já, né, não o texto também não é para ser construído só com citações, né? Vocês precisam explicar citações, introduzir, explicar por que vocês estão trazendo aquela citação, mas é assim que se constrói um texto acadêmico, né? E aí, o que eu queria também aqui era mostrar para vocês um pouco, rapidinho aqui. Vocês já perceberam que eu vou corrigindo essas coisas, né? Então, photo impersonnel tinha um problema aqui de concordância nominal. Aqui também, né? Set text estava errado, um probleminha aqui. E aí eu vou corrigindo essas coisas, e essas coisas vão dar a nota lá do quesito sobre correção gramatical, adequação linguística. Deixa eu só ver o que o Marcos disse aqui. O Marcos disse que se puder dar uma dica para fazer esse tipo de trabalho é ler o livro e já ir marcando trechos que se relacionem com o tema que vai ser desenvolvido. Isso, assim, né, a leitura, essa primeira leitura que desperta um interesse que vai ser o tema, né? E depois ir levantando no texto aquilo que pode ser usado para análise. Exatamente. E aí, deixa eu ver aqui. E tem isso. Aí, algumas coisas assim que eu preciso... né, não ficou claro no texto, eu coloco entre colchetes. Né? Por exemplo, aqui ela colocou
Il se fusionne en une lecture simple et profonde, vascularisée entre sujet e sentimento válido. Aí eu pergunto, por que sentimentos válidos? Né? Não ficou claro na leitura que eu estava fazendo. Deixa eu ver se tem... aí marquei aqui, né, referência incompleta, por exemplo, e à medida que, às vezes, um mesmo erro vai aparecendo recorrentemente, aí, em vez de corrigir todas as vezes, eu marco em amarelo, porque isso já foi corrigido anteriormente. Aqui, né, tinha uma estrutura muito... que não estava correta, então eu fiz a alteração aqui. Um pouco para isso também, né, é a contribuição que eu tenho a dar para o aprimoramento da escrita de vocês, vamos dizer assim. E aí eu queria voltar aqui para mostrar os critérios de correção. Aí, por exemplo, normalmente isso aqui já é a correção da dissertação final, né? E aí eu coloquei aqui para a pessoa, j'aurais aimé voir les photos encore mieux explorées dans votre analyse. Porque ela se propôs a analisar as fotos, mas no fim a análise das fotos mesmo deixou a desejar. Dans votre plan, vous suggérez des titres aux sous-parties, pourtant vous ne les avez pas utilisés pour organiser votre texte. A questão aqui é essa. A pessoa deu subtítulos para as partes e depois, na hora de escrever o texto, escreveu um texto inteiro corrido. Eu acho interessante colocar o título das subpartes, porque ajuda vocês a terem em mente que naquela parte vocês têm que analisar tal aspecto. Né? Então, insistindo na analogia do orégano, na parte como usá-lo, ou quando usá-lo, eu não vou falar de outras coisas. Eu não vou falar de manjericão. Se eu estou falando de como usar o orégano, eu vou falar nessa parte de receitas em que o orégano vai bem. Harmoniza, né? E tal. Então, isso ajuda a ter clareza que naquele espaço do texto a gente precisa analisar tal aspecto. Aí, na sequência, la façon de faire les références dans le texte n'a pas respecté les normes de la BNT, selon lesquelles on met auteur, année e page. Então, aqui foram alguns comentários gerais que eu fiz para essa pessoa, para ela entender também assim, o que foram os grandes problemas que eu encontrei no texto. E aí, os critérios de avaliação com a nota. Né? Na verdade, eu alterei um pouquinho essa distribuição de pontos para vocês, então não vai ser exatamente a mesma aqui. Mas vocês têm uma ideia de como funciona. Então, os critérios de avaliação. Présentation et contextualisation du sujet, de la problématique et du plan. Isso aqui, o primeiro ponto, é a introdução. Tá? Até então, eu reservava 6 pontos, eu acho que agora eu passei para 4 ou para 5, não me lembro. 4. 5, eu acho. Complexité, capacité analytique e critique. Esse aqui é a parte mais importante, a parte mais conceitual do trabalho. Aí eu passei para 9, porque eu achei que estava um pouco defasado. Sendo a parte mais importante, ela precisa ser mais valorizada. Então, o primeiro ponto diz respeito, mais especificamente, à introdução. Quer dizer, se vocês introduziram bem o tema, o que vocês fizeram, pretenderam fazer para um leitor que for ler o trabalho de vocês. A segunda seria a complexidade, a capacidade analítica e crítica, né? Que é tudo isso que eu venho falando, né? A divisão das partes, o aprofundamento da análise, etc. Depois, as considerações finais, que eu também reduzi a nota, também acho que passei para 5. Interprétation personnelle, ouverture de l'analyse ou fermeture du texte. Aqui, no caso específico das considerações finais, não existe uma forma específica para se fazer. Então, vocês têm a liberdade de que maneira vocês querem fechar o texto de vocês. Então, eu coloco aqui, por ser um texto acadêmico, o texto acaba sendo um pouco mais impessoal, né? Então, vocês vão construir a análise de vocês, trazendo a análise de outras pessoas,
discutindo o texto, nessa parte do livro a gente consegue perceber que o personagem age dessa forma. Ou então fica claro que o personagem aqui tinha bastante ciúme, algo assim. Nas considerações finais, as considerações finais são um espaço em que vocês podem dar uma interpretação mais pessoal. Olha, apesar de tudo que foi discutido aqui, eu acho, né, cheguei às minhas conclusões de que sei lá, não há elementos no texto para justificar que Capitu traiu Bentinho, né? Então, considero que essa questão fica em aberto. Então, vocês estão dando uma interpretação mais pessoal. E olhem só, essa interpretação mais pessoal não é porque ela é mais pessoal que ela não é correta e não é válida. Então, aqui não se preocupem, a interpretação mais pessoal ela não vai ser penalizada. Tá? O que eu trago aqui é mais para que vocês saibam, tenham consciência de como vocês estão concluindo o texto de vocês. Né? Que pode ser trazendo uma interpretação mais pessoal, pode ser uma abertura da análise. Eu chamo aqui de abertura da análise no seguinte sentido. Por exemplo, trouxe aqui o caso do Dom Casmurro, né? Vamos supor que vocês construíram a análise. É um livro focado na visão do narrador, que foi um marido ciumento, obcecado, não sei o quê. Então a gente não tem o outro lado da história, a gente não tem elementos para definir se houve traição ou não, porque a gente está dentro da mente obsessiva do narrador. Então, vamos dizer que a análise foi construída nesse sentido. De que forma vocês podem fazer uma conclusão, uma abertura da análise, né? Poderia ser da seguinte forma: em vez de vocês fecharem a análise, vocês abrem. Então, pode ser abrindo assim: olha, a análise feita de Dom Casmurro permite conhecer ou entender um pouco mais a obra de Machado de Assis. Então, vocês estão saindo de uma análise que foi mais focada, abrindo uma perspectiva de um entendimento maior da obra do Machado. Ou, por outro lado, a análise do narrador de Dom Casmurro permite levantar uma hipótese de que sempre que em literatura se tem um narrador em primeira pessoa, deve-se desconfiar, né, das verdades que esse narrador traz. Então, vocês, em vez de fecharem a análise, vocês estão abrindo, ampliando aquela análise para outras possibilidades, para outros livros. Né? Só para dar um exemplo, tem um livro do Bernardo Carvalho que eu gosto muito, que é o Nove Noites. Acho que já dei exemplo em aula com vocês, em que você tem um jornalista que começa a investigar umas cartas de um antropólogo francês que veio para o Brasil nos anos 40 para estudar uma tribo indígena, e aí parece que ele tem uma coisa meio estranha, que parece que ele teve um envolvimento com um engenheiro, e aí depois esse antropólogo... é muito bom esse livro, né? Eu também gosto muito. E aí o antropólogo se suicida e deixa essas cartas. E aí o jornalista, né, que é o narrador, está ali tentando investigar o motivo da morte do antropólogo, e aí tem um momento que ele diz assim, tudo isso é mentira, essas cartas nunca existiram, fui eu que escrevi. Então, assim, a gente tem ali a partir desse momento, a gente lê até esse momento acreditando no que o narrador está trazendo. Aí, de repente, ele simplesmente abre uma desconfiança total para tudo que ele disse. Né? E se depois, mais para frente, ele fala, não, foi uma crise que eu tive e é verdade. Né? E aí, como é que a gente fica enquanto leitor? É verdade ou não é? Né? As cartas existiram ou não existiram? Como é que a gente lida com isso?
Então, por exemplo, poderia pensar dessa forma, né? Fez uma análise com base do narrador do Dom Casmurro e termina dizendo: olha, essa análise nos permite perceber que em literatura, quando se tem um narrador em primeira pessoa, deve-se ou é interessante sempre desconfiar das certezas que esse narrador traz, porque a perspectiva de um narrador em primeira pessoa é por demais subjetiva. Então, a gente ampliou a exemplo de Nove Noites de Bernardo Carvalho, que também pode-se desconfiar das verdades trazidas pelo narrador. Então, vocês estão ampliando para uma outra coisa, né? Ou então, por exemplo, uma outra possibilidade de abertura, né? É quando vocês, por exemplo, analisam uma obra, por exemplo, o Rinoceros, né? A peça do Dionísio. Vamos supor que alguém escolheu analisar a obra do ponto de vista alegórico, como uma alegoria dos regimes totalitários. Por outro lado, como eu disse para o grupo, daria uma interpretação possível também do ponto de vista de uma espécie não vou chamar aqui de realismo fantástico, mas para resumir dessa forma. Então, olha, nas considerações finais, a obra foi analisada do ponto de vista de uma alegoria para se entender regimes totalitários. Por outro lado, não foi o objetivo dessa análise, mas uma análise da obra sob a perspectiva do fantástico seria interessante e pode vir a ser desenvolvida em um outro momento. Pronto. Né? Ou seja, vocês disseram para o leitor de vocês: fizemos essa análise, mas há outras possibilidades de análise, como esta aqui. Então, em vez de vocês fecharem, vocês abriram. Né? E aí, o último que eu coloco aqui, que seria o fechamento do texto, né? Que pode ser, por exemplo, nessa... não é da época de vocês, hoje eu estou com as analogias aqui na cabeça. Não sei se vocês lembram, se já assistiram algum episódio de He-Man, o desenho animado, era da época da minha infância. E era muito comum, em alguns episódios do He-Man, terminava o episódio, aquela aventura do dia, e aí aparecia o He-Man ou esqueci o nome dele agora, quando era o príncipe, que não era o He-Man transformado, né? E aí ele chegava e falava assim, ele conversava com a gente, era muito legal isso, falando para a câmera, né? Ele falava assim: bom, amiguinhos, no episódio de hoje nós vimos que tal coisa, tal coisa. Então nós aprendemos que não se deve, sei lá, colocar orégano na massa bolonhesa. Então, assim, é uma reflexão que você faz sobre o Adam. Isso, obrigado, Graziele. Seria uma possibilidade de encerramento, de fechamento do texto, em que você reflete sobre aquilo que de fato foi feito. Né? Ou seja, então, amiguinhos, no episódio de hoje foi feito isso, 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 entendemos isso, isso e isso. Então, boa tarde e seja feliz. Né? Então, são 3 possibilidades que eu trago para ajudar vocês a pensarem, mas que, se vocês tiverem uma outra possibilidade, também pode ser feito. O meu interesse aqui é que vocês tenham consciência do texto que vocês estão escrevendo. E aí que, no momento das considerações finais, vocês saibam que vocês estão fechando um texto de maneira pessoal, ou abrindo para outros trabalhos futuros, ou fechando aquele texto que foi feito. Né? Por exemplo, isso que eu falei do Dom Casmurro, poderia ser uma conclusão. Com base em tudo que foi discutido, não há elementos que permitam chegar a uma conclusão de se houve ou não houve traição. Algo assim. Então, vocês terminaram, fecharam o texto, né, e não abriram e não deram uma perspectiva pessoal. Entenderam?
ficou claro, né? Deixa eu ver aqui com a Cíntia. Ok, Cíntia. E aí eu falei aqui das considerações finais e o último ponto aqui, que seria a maîtrise de bon usage de la langue. Então, clarté, cohésion, cohérence e grammaire. Então, clareza, coesão, coerência e gramática. Aí eu junto tudo isso aqui e coloco, né? Porque às vezes, vamos supor, a gente tem um texto que está coerente, está coeso, as ideias estão claras, mas a escrita tem muitos problemas. Problemas de concordância, de verbo, nominal, ortografia e tal e tal. Então, pode ser que a nota não seja tão ruim, porque a coerência, a coesão e a clareza estão boas, mas a gramática normativa não dá boa. Mas, às vezes, tem gente que escreve muito bem, mas o texto não faz o menor sentido. Né? Uma vez eu tive um trabalho de uma disciplina, não vou nem dizer que disciplina foi, mas o texto não tinha, o texto estava bem escrito gramaticalmente, mas as ideias não fechavam. E aí, por exemplo, o texto termina, é uma análise, se não me engano, de um livro do Rod Grier, se não me engano, e terminava fazendo uma analogia com o Tarantino, se não me engano, acho que era com o Tarantino. Só que não fechava. Assim, parecia muito psicodélico o texto. Então, no quesito coerência e coesão, não batia. Né? O texto até poderia estar bem escrito dentro das normas da gramática normativa, mas as ideias não fechavam. A gente tinha uma ideia aqui, outra ali, depois não ligava coisa com coisa. Né? Então é um pouco assim que é uma análise, é claro que esse aspecto aqui ele envolve muita coisa, pode ser que a análise às vezes seja um pouco mais orgânica, assim, pensando o texto mais organicamente, e né, olhando um pouco aqui, se o texto está muito vermelho, se não está, penso um pouco nisso, eu faço uma revisão depois e fecho a nota. Mas vocês têm, a ideia é um pouco essa, assim, que vocês consigam depois ler a correção e entender por que a nota foi tal. E, inclusive, me contestar se for o caso. Né? Só para dizer uma coisa para vocês, uma vez eu tenho 2 graduações, né, em Letras e Relações Internacionais. E uma vez eu tive um problema com uma professora de Relações Internacionais, que eu tinha tido uma nota ruim numa prova dela. E aí foi estranho porque a gente tinha a prova dela, que era de metodologia, a gente tinha estudado praticamente o mesmo texto numa disciplina de sociologia. Então eu tinha estudado 2 vezes a mesma coisa. E aí na prova dela eu fui mal. E aí eu questionei, eu falei, olha, você lançou as notas e minha nota eu achei ruim, eu queria entender o porquê. Quando é que você vai entregar as provas? A professora falou assim, pois quando eu vi a sua nota, eu fiquei pensando, mas o Daniel com essa nota? E assim, não me convenceu esse fato, né? Eu falei, pois é. Ela falou, não, eu vou trazer sua prova e tal. Aí na aula seguinte, trouxe minha prova? Não. Aí depois de novo, trouxe minha prova? Não. E tal. E aí virou uma enrolação, não trouxe minha prova. Aí eu fiz um requerimento na secretaria pedindo para ver a prova. A minha nota foi alterada para cima, mas a minha prova nunca foi devolvida. Então, vocês estão vendo que assim, isso não é legal. Né? E vocês que vão ser professores, por isso que eu falei que hoje eu ia abrir o coração com vocês, pensando, né, em formação de professores e a relação do professor com o aluno, eu acho importante que o aluno saiba
de que forma que ele está sendo avaliado e depois de que forma que se deu, vamos dizer assim, a construção da nota. Para que ele também possa recorrer se ele se julgar injustiçado. Até porque o professor também erra, né? E a gente pode ter uma nota contestada, né? E aí a gente revisa e vê, realmente, acho que pesei a mão aqui, ou não, acho que não, a nota é essa mesmo. Inclusive, vocês têm a possibilidade de revisão de menção, não sei se vocês sabem disso, né? Vocês entram com um requerimento na secretaria, o processo vai primeiro para o professor, que pode revisar e decidir se ele revê ou não revê a nota, podendo revisar a nota para cima ou para baixo. Tá? Vamos supor que vocês não estão de acordo com uma nota, fazem o requerimento de revisão de menção e o professor fala, não, na verdade eu descobri aqui outros problemas, a nota, na verdade, pode ser reduzida. E aí, ou vamos supor que o professor fala, não muda a nota. Vocês podem recorrer, e aí a revisão da menção sai do professor da disciplina e vai para uma comissão. E aí outros professores vão julgar o caso e decidir se houve algum problema ou não. Então, aqui na UNB, no Instituto de Letras, funciona dessa forma. Então, é isso. Eu acho que é interessante você saber de que forma que está sendo avaliado para que você também possa reclamar se você foi injustiçado ou não, certo? E isso eu acho importante para depois, quando vocês forem exercer a atividade de professor, etc. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, na verdade, a única redução que ela teve foi a não conformidade com as regras da DNT. Só que eu vou colocar aqui no programa de disciplina para reforçar um pouco isso. Que aqui estão os critérios de avaliação com a nota corrigida, né? E aí os critérios de redução da nota são plágio, né, que eu já comentei, então plágio é 0. Inclusive, eu tinha comentado com vocês aqui, tem um professor da UERJ que fez um fio no Twitter esses dias sobre a questão do plágio, e ele trouxe um caso que eu não tinha conhecimento, que é a Adele, cantora, está sendo processada pelo Martim da Vila, que tem uma música dela, acho que recente, pelo menos eu não conhecia, em que ela teria plagiado a música Mulheres, do Martim da Vila, e parece que ele está ganhando o processo. Aí descobri, o pessoal foi compartilhando uma série de coisas. Sim, Cíntia, a Adele plagiando o Martim da Vila. Esse é o mundo que a gente vive. E aí alguém colocou um outro caso muito interessante. Eu não sei, vocês conhecem o Walter Franco? Acho que não deve ser muito conhecido de vocês, né? Ele tem uma música bastante conhecida, que todo mundo repete como um mantra, que a letra fala, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Você já deve ter ouvido isso. Né? Uma musiquinha assim, até bastante repetitiva a letra, que é quase um mantra. E aí alguém trouxe um caso de plágio envolvendo, creiam-me, o Arctic Monkeys teria plagiado uma música do Walter Franco de 75. E a introdução da guitarra é exatamente a mesma, naquela do I Wanna Know, que é muito conhecido. Isso, Marcos. Assim, pois é, aí tem isso, né? A gente tem alguns casos em que isso fica claro, inclusive o cara compõe a música sabendo disso, né? O sample, essa coisa toda, mas cita. A questão é essa, a norma da BNT é importante, inclusive, para isso, né? Se você vai samplear, você deixa claro e, inclusive, paga o que for devido para o compositor da melodia que você usou para fazer a base de sua música lá, né?
E nesses casos, não... De quem que é, Marcos? Essa aí essa eu não tenho lembrança de ter visto nada sobre ela, não. Mas essa do Walter Franco, acho que, se não me engano, coloquem depois no YouTube, Walter Franco, Como Eu Pude, se não me engano é o título da música. E para quem conhece Arctic Monkeys, é aquela do I Wanna Know, se não me engano. E tal. E aqueles outros casos que eu já coloquei para vocês aqui, do Seu Jorge com o Mário Lago, teve problema com a família do Mário Lago também, coisas do tipo. Então, só para dar alguns exemplos, né? Disso. Então, voltando aqui, desculpa. Plágio. O que é plágio, né, gente? Para também deixar claro. Plágio é quando vocês retiram um trecho de um outro texto e colocam no texto de vocês sem a devida referência, fazendo crer que aquilo foi escrito por vocês. Certo? Então, uma coisa muito importante, assim, e talvez a aula de literatura seja um espaço para colocar em prática algumas coisas aprendidas em outras disciplinas de língua. Por exemplo, tudo que vocês veem sobre discurso indireto pode muito bem ser usado... eu vou dar uma olhada nessa do Luiz Bonfá depois. O discurso indireto, né? Ele disse que, ela disse que, ou ficou claro quando aconteceu. Então, essas construções vão ser muito úteis para um trabalho como esse, né? Segundo, o autor tal disse que... e aí vocês têm as possibilidades, né, de dizerem com as palavras de vocês, né, resumindo, deixando claro que aquilo são palavras de vocês, mas fazendo referência ao autor, né? Victor Hugo introduz ou explica que o grotesco é tal coisa, né? E aí vocês podem resumir com as palavras de vocês. Ou vocês podem fazer uma citação curta. Então, por exemplo, numa frase desse tipo, né? Victor Hugo disse que, abre aspas, tal, 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 fecha aspas e coloca a referência. Ou vocês podem colocar um bloco maior, com mais de 3 linhas, aqui como a Daniela... já ia entregar o nome de quem fez esse trabalho. A falha, feio. Aqui, por exemplo. Isso, né? Deixa eu... Isso aqui. Não, peraí. Aqui. Né? Então, e como di Bactina, e aí, como a citação era grande, a pessoa fez uma citação do bloco inteiro, nesse caso aqui. Né? Então, porque, vamos supor assim, como que a gente decide isso também? Né? Se tem uma ideia muito complexa e mais extensa, vocês podem fazer uma citação maior. Mas se às vezes vocês estão discutindo um aspecto e só interessa uma parte da frase, vocês podem fazer uma citação com uma parte da frase. Né? Deixa eu ver se tem algum caso assim em que foram usadas aspas. Aqui, ó, nesse trecho aqui. Eu até cobrei a referência porque não ficou claro aqui. Dans ce même texte, le jeune commence par citer un concept de l'autobiographie en étant... estão vendo, né? Até aqui é o texto da pessoa. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Aqui. Então, eu vou colocar em vermelho o que é a citação do autor, em amarelo fica o que é o texto da aluna. Então, ela começa o parágrafo aqui. Acho que vai dar para melhorar um pouco aqui, um pouco mais. Isso.
Então, nós temos aqui, em amarelo, o texto da aluna. Dans ce même texte, le jeune commence par citer un concept de l'autobiographie en étant. Aí ela abre aspas, un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur la vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Então, o que está entre aspas aqui é do Lejeune, o autor que ela trouxe aqui. Só que faltou a citação correta, né? Ela colocou aqui página 14, mas tinha que colocar Lejeune, o ano e a página. E aí depois volta que é o texto da aluna de novo. Et en la comparant avec ce que je trouve dans le texte africain, etc. E continua aqui. Então, vocês têm aqui exemplos de uma ideia inteira trazida num bloco de citação e uma citação que foi introduzida num parágrafo da própria aluna. E uma terceira maneira seria vocês resumirem com a palavra de vocês, com as palavras de vocês, a ideia do autor, mas deixando claro no texto que aquilo ali é uma ideia do autor, né? Do tipo, segundo Lejeune, segundo Victor Hugo, isso, isso, isso. Mas aí vocês não fazem a citação, mas no texto está implícito que aquilo são ideias do autor. Tá mais claro agora? Tudo isso? Tem mais alguma dúvida? Que eu acho que o que eu... Ah, desculpa, e para terminar, aí no fim da versão final da dissertação, vocês coloquem as referências bibliográficas ao final. Tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui o link para esse documento da Biblioteca Central da UNB, para vocês verem como que quais são as regras, né, o básico das normas da BNT. E aí, lembrem-se que o trabalho, as 5 páginas, são de texto. Tá? Então, as referências podem vir depois. Tá? Então, seria isso. As referências vêm depois das 5 páginas. Desculpa. Eu estava terminando os critérios aqui. Aí é para terminar mesmo. Plágio, eu fui explicar o que era plágio, né? Então, plágio 100% é zero, menos 100%. Outro critério de redução, mauvaise qualité ou non-exploration de la bibliographie théorique critique. Ou seja, se vocês vierem com referências a sites, blogs, quer dizer que é uma referência de má qualidade. Então, reduzo a nota. Ou tem coisas que estão citadas na bibliografia que não foram usadas no trabalho. Isso quer dizer que a bibliografia teórica e crítica não foi explorada corretamente. Aí eu posso reduzir a nota também, né? Porque não basta fazer o levantamento bibliográfico, que é essa tarefa inicial. Isso também é importante. Esse levantamento bibliográfico que é feito agora é para ajudar a encadear o trabalho, ou a desencadear o trabalho, né? É um gatilho para descobrir o tema, ou para aprofundar o tema, etc. Mas à medida que vocês forem avançando no trabalho, pode ser que tenha referência bibliográfica que perde um pouco a importância, e pode ser que vocês continuem pesquisando outras coisas e encontrem alguma coisa que vai ser muito importante para o trabalho. Então, esse trabalho é aquela história do jogo só acaba quando termina. Então, esse trabalho ele só vai terminar mesmo quando vocês me entregarem. Então, é possível fazer alterações ao longo do trabalho, se isso for da reflexão de vocês. Então, isso também foi interessante ter lembrado aqui. Vocês vão me entregar semana que vem o tema de análise. E aí eu vou entregar os comentários e tal. E aí o processo começa, né? Depois vem a problemática, o plano e tal. E tem gente que às vezes chega lá na hora do plan ou na hora da introdução e fala:
olha, estou mudando de ideia, ficou mais claro assim, posso mudar o tema? Pode. É claro que eu não vou rever as notas anteriores, né? Mas a mudança do tema, se ela levou a um aprimoramento da pesquisa, ao desenvolvimento da análise de vocês, não tem problema algum. Porque, às vezes, o trabalho pode se dar assim, eu tive uma intuição inicial com a leitura e achei que tal tema era interessante, mas estou vendo que o tal tema, na verdade, não é bem isso. Ou o meu interesse mudou. Então, pode alterar. Tá? E isso a gente vai discutindo nos comentários que eu vou fazendo ao longo das etapas. Mas é importante isso. Então, cuidado com a bibliografia, né? Então, aquelas plataformas que eu indiquei, e procurem explorar de alguma forma as ideias. E como eu disse, não precisa ir atrás de muita coisa. Pode ser um capítulo de um livro, um artigo acadêmico, coisas assim. Não precisa ter uma bibliografia com referências bibliográficas com 10 referências. Não precisa de estudo para esse trabalho aqui. Tá? Eu prefiro, como eu disse há pouco, sobre a escrita, se tem dificuldade com a escrita, frases mais simples. Não precisa encher o trabalho com 10 referências bibliográficas. Pode colocar 3 que realmente vão ser usadas no texto, né? Com as quais vocês estabelecem algum diálogo. Né? É melhor poucas referências, mas que sejam bem exploradas no trabalho. Terceiro critério de redução da nota. Non-respect ou consigne, nombre de páginas, formatagem, etc. Então, se não seguir, né, me entregar um trabalho com 3 páginas ou com 10, isso também é motivo de redução. E o último é não conformidade às normas da BNT, como eu tinha dito. Ok? E, por fim, eu não sei se foi a Cíntia que me pediu para falar do exposé oral. Foi Cíntia? Tem isso? Talvez, né? Eu vou usar esses 5 minutos finais para falar disso. O exposé, ele é a apresentação oral desse trabalho escrito. Né? É uma maneira de fazer vocês trabalharem um pouco mais a expressão oral nessa disciplina. Principalmente agora no remoto, que vocês estão participando muito pouco das aulas. Né? Não é tão simples fazer grupos de discussão durante a aula. A gente tem tido, na minha opinião, uma baixa adesão às aulas. Por exemplo, agora nós somos aqui, né, ao vivo, nessa aula, nós somos 8 comigo. Então, são 7 estudantes aqui de uma turma que tem 26. Né? Então, tem havido pouca participação, então aí é uma forma também de trazer um pouco a produção oral para a disciplina. E aí, para não criar mais uma coisa para vocês pesquisarem, irem atrás, então eu uso o próprio material da dissertação como um exposé. O exposé, eu preciso que seja um trabalho em áudio ou audiovisual. Né? Pode ser só o áudio ou pode ser o vídeo com o áudio. E os critérios são, então tem aqui 4 pontos para prononciation, aisance, que é a fluência, né? Seria a fluência da comunicação, a fluidité de la communication oral, né? Que a conversa, a aisance seria tipo a facilidade com que a pessoa se expressa, e a fluidité, a fluidez. Porque, não sei se vocês já viram isso, tem pessoas, por exemplo, que falam com muita fluidez, mas fazem muitos erros de pronúncia. Né? Então, são coisas diferentes que precisam, principalmente para nós, que temos a língua como
objeto de estudo, separar um pouco essas coisas, né? O que é pronúncia. E, por exemplo, tem pessoas que têm problemas de fluidez, mas que pronunciam muito bem, né? Mas aí falam uma palavra por vez, né? Então, tem um pouco isso. Clarté e organização de l'exposition. Então, aqui já é um pouco pensando na exposição da ideia, né? Que eu sempre falo isso, assim, para que a apresentação não fique aquela coisa. Porque é o seguinte, gente, isso aqui não é freestyle, né? Não é chegar lá e ir falando as coisas que vêm na cabeça. Pensem na apresentação de um trabalho, ou, por exemplo, eu gosto bastante do modelo da TED Talk, né? Que as pessoas estão ali na frente de um público e vão expor uma ideia interessante. Ou no... como é que chama aquilo? Pitch. Não é pitch, que é quando você vai vender um produto, um projeto, alguma coisa assim, você tem 3 minutos para apresentar a ideia. Então, assim, que vocês pensem naquilo que vão expor e a maneira com a qual, ou na qual vocês vão expor o trabalho de vocês. Para não ficar aquele trabalho assim, então, a minha análise foi isso, aí tal, mas eu tinha esquecido que, aí lá no início eu não tinha falado tal coisa. E aí fica esse trabalho truncado, vai e volta, perde. Dou também aquele exemplo da piada, né? Que você vai contar a piada. Então, aí tinha 3 pessoas. Aí o primeiro falou isso, o segundo falou aquilo. Não, eram só 2, não eram 3. Aí perdeu o tempo da piada, né? Já foi embora. Utilização de ressources didactiques. Esse ponto aqui, eu vou insistir pelo seguinte, porque o uso de novas tecnologias agora é dado, né? A gente está aqui no remoto fazendo isso, e aí eu coloquei como critério de avaliação mesmo. Isso não quer dizer que tenha que fazer um vídeo, ou o vídeo tem que ser interativo. Eu quero que vocês explorem os meios que vocês dominam, de novas tecnologias, áudio e vídeo, né? Então, por exemplo, pode fazer um podcast, é só áudio, pode ser amador, pode ser caseiro, pode. Usem a criatividade de vocês, né? Por exemplo, eu tive já um caso de uma aluna que fez um podcast e ela fazia as vinhetas, né? No programa de hoje vamos falar de tal assunto. E aí o assunto era o tema da dissertação. O semestre passado eu tive 2 alunas que fizeram uma entrevista. Uma entrevistou a outra, dizendo, estamos aqui hoje com a pesquisadora da UNB, aluna fulana de tal, e que tem uma pesquisa muito interessante sobre o narrador em Dom Casmurro. Poderia falar um pouco para a gente sobre a sua pesquisa? Aí a pessoa introduz e depois vai fazendo perguntas. Obviamente que tudo foi combinado, como tudo é combinado em todo talk show. Mas aí elas pensaram na maneira de fazer isso. Sendo que eu mesmo não tinha pensado na possibilidade de uma entrevista. Aí quando elas falaram, pode fazer como entrevista? Eu falei, pode. E ficou muito bom. Então eu gostaria disso, que vocês explorassem recursos, né? E aí mais para frente, se vocês precisarem de ajuda com de que forma gravar o vídeo ou o áudio e tal, posso dar algumas instruções, né? Sei lá, na pior das hipóteses, grava um áudio de WhatsApp, baixa e envia, tá? E isso vai ficar como entrega de atividade, tá? Não vai ser exposto, não vai ficar público nem nada. Vocês me entregam como atividade privada, só eu vejo, tá? E apesar de não assinar nenhum documento de confidencialidade, eu não divulgo. E por fim, o respect au temps de présentation, que no caso seria de eu estabeleci, se não me engano, entre 4 e 5 minutos. Tá? Passa rápido. Tá? Vamos manter entre 4 e 5 minutos e em geral, não tive casos de dificuldade em chegar a 4 ou 5 minutos. Tá? Pensando mais uma vez,
Como eu disse aqui, a introdução da dissertação, a introdução escrita, né? Se vocês pensarem que, nesse trabalho de áudio ou vídeo, vocês vão se apresentar. Bonjour, je m'appelle Daniel, je suis étudiant en lettres à l'Université de Brasilia. Dans ce cours de littérature française Panorama, j'ai développé une dissertation sur le sujet, tel sujet, dans telle œuvre de l'écrivain un tel. Então, só essa apresentação já vai 1 minuto, né? Mon sujet de recherche a été, et je développé la problématique telle. Le travail a été divisé en 3 parties. La première, dans la première, j'ai discuté tel aspect, la deuxième, un autre, troisième, un autre. Et finalement, dans les considérations finales, j'ai dit que, et merci pour votre attention, au revoir. É isso, tá? E é isso, aí usem a criatividade ou os recursos que vocês dispõem, tá? Seria isso, Cíntia. Tá claro? E aí, essa apresentação ela pode ser feita, por exemplo, como eu disse, assim, da exploração dos recursos, né? Vocês podem gravar, por exemplo, com o PowerPoint. O PowerPoint tem essa possibilidade de gravar um vídeo com o PowerPoint. Nesse caso, vocês nem aparecem no vídeo, né? Vai ter a exibição dos slides que vocês fizerem e a voz de vocês que vai aparecer explicando o PowerPoint. Então, para quem, por exemplo, não quero ter minha imagem, não precisa aparecer, grava com o PowerPoint. Ou vocês podem gravar no Zoom, né? Não precisa exibir a imagem, vocês compartilham a tela e explicam com base na tela. Ou, se preferir fazer algo mais áudio só, né, pensem uma boa, para terminar com uma outra analogia, se fizerem só o áudio, pensem que só o áudio vocês precisam ajudar o ouvinte a imaginar aquilo que vocês estão dizendo, né? Então pensem numa narração de futebol para rádio e para TV, né? O Marcelo Adnet, se não me engano, tem muitos esquetes sobre esse tipo de coisa, né? O narrador de TV, assim, Bebeto, Romário, porque o espectador está vendo o jogo, né? Não precisa falar chutou assim, tal coisa. Enquanto o narrador esportivo da rádio, ele precisa fazer o ouvinte escutar, né? Desculpa, precisa fazer ver, né? Cruzou para a esquerda, cruzou para a direita, recuou a bola, tal. Então tem que ter um pouquinho essa perspectiva, ok? Acho que falei demais, mas acho que a ideia era deixar isso mais claro e contribuir de alguma forma para reduzir essas inseguranças e tal. Assim, continuo aberto, tá certo, sim. E continuo aberto para responder as perguntas que forem surgindo, porque vão surgir outras dúvidas também, né? E a ideia é essa, o meu interesse aqui é que vocês façam o melhor trabalho possível. E vou ajudá-los a fazer isso. Tá? Aí é isso. Então, à medida que tiver dúvida, vocês me perguntam e tal. E aí eu vou terminar aqui. A Ana, minha namorada, fala que eu não sei terminar a conversa. Eu fico puxando assim no final. Então eu vou terminar porque eu tenho a outra aula de crítica agora, às 10, já estou atrasado para ela. Tá? E aí, dúvidas, vocês escrevem no chat, eu respondo depois, ou na próxima aula. Uma coisa importante, eu vou dizer, depois deixar uma mensagem para vocês. Semana que vem eu não vou dar aula, eu vou precisar terminar um artigo, e aí eu vou me concentrar aqui, mas eu deixo uma mensagem, e aí vocês têm
podem trabalhar na dissertação, vou deixar algumas coisas pensando na retomada na última semana de setembro para a aula de romantismo. Tá? Então, semana que vem a gente não tem aula, mas eu coloco uma mensagem ali. Então, ok, é isso no episódio de hoje. Foi bom ter estado com vocês. Tchau e até daqui a 2 semanas para a aula ao vivo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Nada. Bom final de semana. Obrigado para vocês também.